Bom, então, para quem não me conhece, me chamo Luciane, sou R1 de terapia intensiva pelo CEPET, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre manejo de via aérea. Bom, é um tema de suma importância, né? Até para a gente ficar de olho nos pacientes que entram na UTI, até mesmo aqueles pacientes que estão lá com a gente precisam de uma via aérea avançada. Então, por isso que é importante a gente ter experiência e conhecimento desse tema, tá? A insuficiência respiratória aguda está entre as principais causas de internação na UTI e até 60% das complicações de via aérea na UTI levam a óbito ou danos cerebrais. Então, por isso que é importante a gente ter todo o cuidado, né, com esse paciente, conhecer ele, conhecer a fisiologia, a anatomia dele, né, se vai ser uma via aérea difícil, se não vai ser, se a gente tem uns dispositivos nesse momento, ou então até mesmo se não tem experiência, chamar algum colega que tenha mais experiência, um coordenador ou mesmo um anestésio, caso isso seja necessário. Os pontos chaves então. Qual a melhor opção? Intubação orotraqueal ou nasotraqueal? Então nem sempre a gente vai ter que, na verdade, avaliar o paciente, saber que tipo de paciente a gente vai estar atendendo. É um paciente que teve um TCE, tem trauma de base de crânio, a gente não vai estar podendo usar a intubação nasotraqueal, né? E sim a orotraqueal ou mesmo outro tipo de via aérea, né? Talvez usar uma hipotireoidectomia, né? A via aérea é um desafio? Quem deve tentar? A gente deve tentar? A gente tem esse conhecimento, tem essa habilidade? Se não tem, sempre chamar alguém com mais experiência, né? Deve ter um preparo para a intubação, porque muitas vezes a gente não se prepara adequadamente, né? Não pega todos os materiais necessários, né? Não chega a verificar se o laringo está com luz, se não está, se tem um fio guia, se não tem, se tem uma máscara laríngea, porque às vezes a gente não consegue intubar, então é a máscara laríngea que vai estar salvando nesse momento. Aqui algumas possíveis complicações no manejo de via aérea, tá? Então, procurar observar no prontuário, né? Se o paciente teve algum procedimento anestésico anterior, se ele teve alguma complicação, ou então mesmo algum problema com a intubação anterior, tá? Se é um paciente obeso, né? Aqui está a Gabriela intubando o paciente, né? Da foto dela, uma paciente obesa, ela contou hoje pra gente, foi uma paciente que ela teve bastante dificuldade de intubar. Então, esses pacientes, muitas vezes, a gente tem que ficar de olho aonde vai colocar o coxim, né? Vai colocar em região occipital, vai colocar em região dorsal, né? A acromegalia também, ficar de olho, a retrognatia, sempre são desafios na via aérea, tá? E algumas síndromes que também cursam com uma formação de via aérea, síndrome de Down, síndrome de Marfan, hematoma, edema maxilofacial, infecção de via aérea, tá? Então, abscesso de região cervical, abscesso de região maxilofacial também dificulta bastante. E alguns traumas, né? Tanto as queimaduras, como fratura de coluna cervical. Tem uma imagem para frente que mostra uma fratura, então a gente tem que cuidar com o manejo desse paciente, né? Como que a gente vai estar mobilizando esse paciente para fazer essa intubação? Qual vai ser a manobra utilizada? Dentição, né? Temos aqui o Ronaldinho demonstrando isso, né? Os incisivos centrais são grandes, então também dificulta bastante o manejo, tá? E gestação, que também é sempre um desafio, né? Então dificulta aí por conta do volume abdominal, né? Então restringe esse fluxo aéreo também. É uma via aérea que sangra mais, acaba tendo edema nessa via aérea e é sempre um desafio. E como que a gente faz para evitar esses problemas, né? Então, além de ter um conhecimento, né, amplo sobre o assunto, ter experiência, conhecer a anatomia e fisiologia da via aérea, tá? Então, saber que o brônquio fonte direito é mais curto e retilíneo que o esquerdo. Então, se atentar para a intubação seletiva. Então, a partir do momento que você intuba, fazer a ausculta, tá? Avaliar se está correto, se esse paciente foi intubado corretamente, se não está seletivo, fazer uma tração do tubo, tá? Conhecer e saber manipular os instrumentos para o manejo das vias aéreas. Então, se for um paciente com via aérea difícil,
se cercar de todas as formas que não vai ter um problema durante a intubação, né? Para ter todos os materiais perto, por exemplo, aspirador, né? O paciente está com muita secreção, já deixa o aspirador do lado, né? Aspira antes de começar, porque senão na hora, se você não tem, acaba dificultando muito e o paciente pode ter algum dano. O adequado posicionamento do paciente também é importante, né? Então, paciente obeso, normalmente eles se beneficiam em colocar o coxinho mais em região dorsal. E os outros pacientes mais magros, colocar em região occipital, tá? Que aí faz uma retificação melhor dessa via aérea, tá? E conhecer as situações de potenciais dificuldades, né? Então, se está com dificuldade para intubar, pedir para alguém auxiliar, né? Faz uma manobra, faz um burp, faz o CELIC, né? Qual é a diferença do burp para o CELIC? Então, o burp, você faz, na verdade, a tração, né, da cartilagem cricoide, lateraliza para a direita e posiciona ela em sentido cranial, tá? E o CELIC, na verdade, é uma tração somente da cartilagem cricoide, só para expor a via aérea para quem está intubando. Aqui algumas manobras também, a chin lift e a jaw thrust. A jaw thrust é uma manobra onde faz a tração da mandíbula. Essa manobra está proscrita em trauma de coluna cervical, tá? Então, a gente não pode fazer essa manobra porque pode lesionar a medula e o paciente ter alguns problemas por isso, né? E a chin lift é mais uma manobra para abrir a via aérea mesmo, que pode ser usado para esse tipo de paciente. Aqui os preditores de uma via aérea difícil, né? Então, o paciente que tem capacidade da abertura completa da boca, na visualização dos principais arcos orofaríngeos, né? A gente tem aqui uma classificação que seria, na verdade, a medição que é feita por Lemon, né? Distanciamento ióide, que é inferior a 3 dedos, aumento tireoide inferior a 6 milímetros, e a distância dos interincisivos inferior a 4 centímetros, que dá mais ou menos 3 dedos, que é na região da boca do paciente. Então, a gente vai conseguir saber se esse paciente vai ter uma via aérea difícil ou não. Então, são algumas classificações que a gente faz antes de intubar o paciente. Aqui, a classificação de Malampati, né, que também é muito usada. E os passos para o manejo da via aérea. Esses passos estão no FCCS, tá? Então, como que você deve fazer isso, né? Então, sempre seguir passo a passo, né? Não pular e depois voltar. Então, primeiro você vai fazer a sucção, aspiração, né? Se tiver algum tipo de secreção, vai estar retirando a pré-oxigenação com válvula máscara, deixa 100%. Faz a abertura da via aérea, posiciona o paciente adequadamente, como que vai fazer esse posicionamento, né? Como vai ficar melhor a monitorização e as medicações. Então, sempre começa por essa ordem, né? Hipnóticos, vai para sedação, analgesia e, por último, bloqueador neuromuscular. E os equipamentos que eu já falei, né? Você vai deixar tudo preparado e para não ter nenhum problema no momento da intubação. Aqui eu deixei a tabela das medicações, né? Não vou falar uma por uma, mais assim, mais a título de curiosidade, depois se alguém quiser dar uma olhada. Mas lembrando que o Propofol, ele é um cardiodepressor, então pacientes os pacientes cardiopatas, evitar fazer, porque vai estar fazendo um grau de hipotensão e isso pode acarretar um risco, até um problema durante a intubação. Aqui outros dispositivos, né? A cânula orofaringe, a cânula de Guedel. Normalmente ela é usada para uma via aérea mais difícil, que você precisa normalmente para oxigenar mais o paciente. Coloca ela, faz a abertura da via aérea em situação de queda de língua, ou então rebaixamento de nível de consciência. Não pode colocar em paciente em alerta, porque vai ter o reflexo do vômito, né? Então seria mais para ter a permeabilidade mesmo da via aérea. A máscara laríngea, que é um ótimo dispositivo em caso de via aérea difícil também. Faz a inserção sem visualização da glote, né? Você só vai estar inserindo, vai estar colocando, empurrando ela como se você estivesse pegando uma caneta mesmo, né? E ela tem tanto de primeira geração como de segunda geração.
Segunda geração permite a drenagem gástrica, então tem esses dois tipos de dispositivos no mercado. E outros recursos adicionais, né, que é a videolaringoscopia, o fio guia também, que auxilia muito, né, o buge, a máscara laríngea e a cricotireoidostomia, em caso de você não conseguir uma intubação, ou então não tem outro dispositivo, uma máscara laríngea, então vai para crico mesmo. Então, só as considerações finais. Então, é importante a gente ter uma avaliação criteriosa quanto à via aérea difícil, estabelecer cuidados prévios à intubação, deixar tudo preparado, verificar se esse paciente vai ter uma via aérea difícil, se não vai ter, chamar alguém com mais experiência que está do nosso lado, enquanto a gente não tem essa experiência, né? E otimizar medidas para controle de pré-oxigenação, hipotensão, né? Você está conhecendo cada droga, o que você vai estar usando para cada paciente, e posicionamento correto desse paciente. Obrigada. Sim, não tem muito o que acrescentar, acho que é só grifar talvez algumas coisas que você falou. A questão de avaliar o cenário e do posicionamento principalmente, né? Posicionamento eu acho que é o que a gente mais vê o pessoal esquecendo, né? Quando vai ver, o pessoal está entubando com o paciente completamente mal posicionado. Isso ajuda demais, isso é o principal ali para você ter sucesso na sua intubação, principalmente no começo aí da residência, que é como vocês estão nesse momento, assim, que tem menos mão, né? Tem menos mão mesmo. Então é natural que tenha um pouco mais de dificuldade, então o posicionamento pode ajudar demais vocês, assim. O que mais que eu anotei aqui? O passo a passo que você falou de não pular, que bom que já está nesse slide mesmo. Também é outra coisa que normalmente é ao contrário, né? Quando você vê, tá todo mundo pré-oxigenando e ninguém aspirou nada, muitas vezes, né? Então acho que isso é importante, vocês terem o hábito de seguir o passo a passo para ter o sucesso na intubação de vocês. Um comentário que eu acho que vale em relação a não só a via aérea, mas é o que precede a via aérea. Eu lembro muito, acho que a Aninha deve ter ouvido isso muito lá no Cajuru também, quando a gente estava lá. A doutora Luana falava assim para mim quando estava na residência: Danilo, você ainda não tem a experiência para saber se tem que intubar ou não um paciente. Você está começando. Se passou pela tua cabeça, intuba. Com o tempo você vai conseguir, ela falava, com o tempo você vai conseguir definir se você pode segurar ou não, mas agora, você está começando, intuba. Depois a gente vê, não tem problema. Então, assim, principalmente para os R1, isso é muito válido. Você está no plantão sozinho, de repente vem na tua cabeça: será que eu tenho? Intuba. Intuba. Tá? Para não correr risco de eventualmente passar alguma situação mais grave e vocês depois se complicarem numa emergência. Então, acho que essa é uma dica, como eu disse, não é exatamente de via aérea, mas é o que precede ela. O principal é a gente avaliar o cenário e aproveitar que a gente tem um cenário controlado, né? Diferente, por exemplo, do Covid, a gente geralmente, toda e qualquer intubação era emergência, porque o paciente não tinha reserva, nem não tinha reserva, geralmente ele descompensava de uma vez só, era muito rápido, então normalmente a gente está nessa situação no começo: será que eu intubo? Melhor intubar e a gente estubar no dia seguinte do que o paciente parar por hipóxia, por insuficiência respiratória, né? Então, organize as coisas para ser de forma controlada. Você ter tempo de oxigenar o doente, você ter tempo de verificar os materiais, você ter tempo de verificar as medicações, você ter tempo de posicionar o doente de forma adequada. Isso vai garantir 99% de sucesso no procedimento, em qualquer procedimento. Central, intubação, procedimento cirúrgico. Por que a cirurgia tem tantos passos, né? Porque é o que vai dar sucesso no procedimento. As variações anatômicas aí vai contar da tua sorte, mas você se organizar no procedimento. Aquela foto da lesão de medula é uma foto de um paciente meu do Cajuru. Eu estava no R1 do Cajuru, estava lá no Cajuru, e foi um paciente que chegou com uma fratura cervical alta estável. Ele estava na enfermaria com colar cervical. Ele fez um quadro de insuficiência respiratória e ele foi intubado na enfermaria. Ele chegou assim, na UTI depois. Então, a falta de cuidado na hora de fazer o procedimento destruiu a vida dele para sempre. Porque se ele morreu depois, mas se ele não morresse, provavelmente ele não ia sair do ventilador,
pelo prognóstico do doente. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que a gente está fazendo, ter noção dos passos, do que a gente pode ou não fazer, principalmente o que a gente não pode.